Bom dia, meus amores, tudo bem? Hoje nós vamos começar um pouquinho mais cedo, vamos para a nossa leitura. E antes de começar a nossa leitura, vamos fazer aí a nossa oração inicial, trabalhando aí dentro das promessas do Espírito Santo, vinculada à obra de Jesus Cristo, amém? Senhor, agradecemos assim, ó Senhor nosso Deus, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença, com gratidão e reverência. Gratidão, Pai, porque não nos deixaste sozinhos, mas prometestes e derramaste o Teu Espírito sobre nós. Gratidão porque a obra de Jesus Cristo não terminou na cruz, mas continua viva e atuante por meio do Espírito Santo. Pedimos que o Teu Espírito nos conduza nessa leitura, nos ensina, nos fortaleça e nos ajude a compreender o Seu agir em nossa vida. Que tudo que for lido hoje produza transformação, crescimento e testemunho fiel de Cristo em nós. Que Jesus nos abençoe. Amém. Nós vamos voltar um pouquinho. Quem está acompanhando com nós na Bíblia, nós estamos no Novo Testamento. Nós estamos terminando a leitura da introdução dentro do Novo Testamento, cumprimento por intermédio de Jesus Cristo, Filho de Deus. Esse é o parágrafo que nós estamos para quem está acompanhando. Estamos lá no parágrafo que fala: este que expia pecados é completamente Deus, é totalmente Cristo. Ele tem autoridade para perdoar pecados, está em Marcos 2,7. As várias ocorrências das palavras no Novo Testamento indicam o status divino de Jesus. As pessoas profetizam em seu nome, Mateus 7,22, e hão de esperar em seu nome, e a salvação vem somente em seu nome, Atos 4,12. Mas o Antigo Testamento estabelece que os seres humanos devem profetizar somente em nome de Deus, esperar somente no Senhor e encontrar salvação unicamente nele. Desta forma, tal uso do nome de Jesus indica sua divindade. A tradução grega do Antigo Testamento indica Javé como Senhor. Ao fazerem citações ou alusões a texto do Antigo Testamento que se referem a Javé, os autores do Novo Testamento frequentemente aplicam o título Senhor a Jesus e claramente utilizam com esse forte sentido do Antigo Testamento. O título é, portanto, outra prova clara da divindade de Cristo. Jesus é a imagem de Deus. Tem a forma de Deus e é igual a Deus, embora tenha renunciado temporariamente a alguns privilégios da divindade, ao vestir-se de humanidade, para que os seres humanos pudessem ser salvos. Filipenses, capítulo 2, versículos de 6 a 8. Jesus, como Filho de Deus, desfruta de um relacionamento único e eterno com Deus. Mateus 28, 18 e João 20:31 e Romeus 8:32. E é adorado assim como o Pai o é. Apocalipse 4:5. Sua majestosa grandeza é lembrada por uma refeição celebrada em sua memória, Marcos 4:22-25, e pelo batismo de pessoas em seu nome, Atos 2:38 e 10:48. O Filho de Deus é o Verbo eterno e divino, que se fez carne e que tem sido identificado como o homem que também é Filho de Deus. João, capítulo 1, versículos de 1 a 14. Por fim, em vários textos, Jesus é chamado especificamente de Deus. Tais textos
não trazem consigo nenhum vestígio de heresias como modalismo ou triteísmo. Pelo contrário, tais declaração contém a matéria-prima a partir de qual se formulou corretamente a doutrina da Trindade. Então aqui nós vamos parando essa leitura e dentro desse tema nós vemos todo o cumprimento, né, da vinda de Jesus sendo cumprida. Ele decidiu trabalhar e entrar dentro da história humana. O Logos se fez carne, o Eterno vestiu o tempo, o Divino assumiu a fragilidade humana. Isso não diminui a história de Jesus, mas revela o seu amor. Os textos bíblicos não hesitam em clamar Jesus de Deus, não como metáfora, mas como identidade. Ao mesmo tempo, essa revelação não cria confusão nem divide Deus, nem o multiplica. Pelo contrário, ele lança as bases daquilo que mais tarde seria reconhecido como doutrina da Trindade, um só Deus, revelado como Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus vem perdoar pecados, recebe adoração e é chamado de Senhor, mesmo título usado por Javé em todas as Escrituras. Ele não age fora de Deus, ele age com Deus entre nós. E ainda assim escolhe o caminho da entrega, renuncia privilégios, sofre, caminha com os pequenos e oferece por amor. O ministério do Novo Testamento não é apenas que Deus reina, mas que Deus se aproxima. Em Jesus, Deus não apenas fala, Deus caminha conosco. E dentro dessa jornada que nós estamos fazendo, dentro dessa leitura, nós vemos que Jesus, ele veio para nos esclarecer quem realmente é Deus, o que Deus faz por nós e como nós podemos seguir a sua palavra. Não com pressa, não com tempo determinado, mas com brandura, calmaria e leveza para os nossos caminhos. Às vezes, a gente caminha pela vida e fica se culpando por ter errado. Às vezes, a gente está começando o nosso ano agora. E às vezes a gente pensa assim, poxa, eu não quero fazer a mesma coisa que eu fiz lá atrás. Eu não quero fazer a mesma coisa que eu fiz em 2025. 2025, ele já foi, ele já passou. O erro que nós tivemos já passou. Não adianta a gente ficar tentando corrigir aquilo que passou, porque vai bagunçar mais ainda. O pessoal do grupo aqui do WhatsApp sabe o que eu tô dizendo, né? Faz uma baguncinha quando a gente erra. E aí é melhor a gente consertar, na finê, como se diz, né? Porque às vezes o erro, ele vem para nos mostrar que existe o certo. Então, errar, às vezes, é necessário. Porque como nós vamos saber o que é certo se a gente não conhecer o erro? Então, às vezes, a gente erra por não termos consciência ou por simplesmente ignorância daquilo, mas depois Deus nos dá um estalinho e faz a gente lembrar. Isso é errado. E a gente tenta consertar e tenta colocar no caminho de Deus. Às vezes a gente monta um cronograma. Quem está acompanhando a gente aqui desde o primeiro dia, desde quando a gente fez a live de apresentação, nós montamos um cronograma que nós iríamos fazer ao vivo, primeiramente no Instagram, depois acabou não dando certo, né, pela limitação que o Instagram agora coloca. Depois fomos para o ao vivo no YouTube,
Aí acabou também não dando certo e tentamos aí 3 dias seguidos, 4 dias, hoje é o quinto, né? Tentamos 3 dias seguidos, mas também não deu certo e tá tudo bem. Qual é o caminho que nós temos para hoje, Deus? Nós não vamos deixar de fazer, gente. Nós só mudamos a rota, a forma, de acordo com o que Deus nos mostra como dá para ser feito. E às vezes essa é a melhor forma. Por quê? Esse ano, por exemplo, eu, Simone, tenho um monte de compromissos. Talvez fazer todos os dias. Nós vamos fazer o estudo de uma Bíblia que tem mais de 2.500 páginas. 15 minutinhos por dia. Quantos anos vocês acham que nós vamos levar? Calcula. Eu calculo aí uns 5 anos. Então, como você vai ficar 5 anos, todos os dias, de segunda a segunda, ao vivo, todos os dias? Hoje mesmo, eu tenho um atendimento agora às 7h30 da manhã e eu precisei gravar mais cedo. Então, para vocês terem uma noção, às vezes isso vai acontecer na rotina de vocês e tá tudo bem. Tá tudo bem mudar a rota, tá tudo bem fazer diferente, tá tudo bem errar e corrigir o erro de forma leve. Não ficar tentando achar uma desculpa ou tentando se justificar ou tentando corrigir de forma, N formas. Não, tá bom, errou, o leite derramou, vamos limpar, ok? E agora, presta atenção para não derramar o leite de novo. Presta atenção para melhorar. Se não dá dessa forma, faz de outro. O que não pode é não fazer. Amém? O que não pode é desistir. Não podemos desistir por conta das dificuldades que encontramos pelo caminho. Isso não pode. Não podemos desistir de fazer aquilo que Deus nos colocou a executar. Podemos mudar a forma, podemos diminuir a rota ou diminuir a jornada, mas não podemos deixar de fazer. Deus, ele precisa estar sempre na nossa rotina. E de preferência, em primeiro lugar, no primeiro horário da nossa manhã, no nosso café, no nosso desjejum, ou indo para o trabalho, ou enquanto nos arrumamos, mas ele precisa estar presente. Amém? Amanhã nós vamos continuar falando ainda no Novo Testamento. Temos mais aí essa semana para a gente entrar aí no Novo Testamento, para terminar, e aí depois a gente ir para a crucificação de Jesus, depois a gente vai fazer a leitura dos evangelhos, né? Saber entender um pouquinho, e aí sim nós vamos entrar no evangelho de Mateus, tá bom? A gente vai primeiro aí fazer uma base, né? Para a gente entender os 5 evangelhos, a gente precisa formar essa base bem firme aí dentro de nós. Sexta-feira tem uma analogia bem bonita, bem legal. Acho que vai trazer aí uma compreensão, mas a semana já está preparada e está divina. Espero que todos vocês sigam amanhã aí junto com a gente no 6º dia. E vamos para a nossa oração da manhã. Quem precisa aí de uma intercessão, quem precisa que Deus coloque luz aí no caminho e que brande o vosso coração nesse momento. Coloque aí as suas intenções ao Pai, coloque aí as suas intenções com Jesus, coloque aí tudo o que você deseja para que Ele possa estar com vocês. Amém? Oremos, Senhor. Senhor nosso Deus, gratidão pela promessa
da Sua palavra e pela presença do Espírito Santo em nossa vida. Gratidão porque não caminhamos sozinhos, mas somos fortalecidos, ensinados e guiados pelo Teu Espírito. Nesse momento, colocamos diante de Ti, Senhor, todas as pessoas que participaram desse estudo e aquelas que deixaram seus nomes, pedidos e intenções. Intercedemos pelos enfermos, pelos que precisam de cura no corpo, na alma ou no espírito. Apresentamos os pedidos feitos por famílias, por direção, restauração, provisão e paz. Que o Teu Espírito Santo visite cada vida agora, traga consolo aos corações aflitos, fortaleça os cansados e renove a esperança daqueles que aguardam resposta. Conduz-nos a viver uma vida que glorifique o Senhor, guiados pelo Teu Espírito, até o dia em que todas as Tuas promessas se cumprirão plenamente. Entregamos a este dia em Tuas mãos e seguimos confiante no Teu agir. Em nome de Jesus. Amém. Que Jesus esteja convosco nessa semana. Que seja uma semana próspera, uma semana de luz. Bom trabalho, meus amores. Quem está iniciando, um bom início de trabalho a todos vocês. Quem já começou e não parou, que continue sendo cheio de luz a vossa jornada. Coloque sempre Deus na sua rotina e Ele irá trazer as providências necessárias, os recursos necessários para o seu caminhar. Amém. Até amanhã, meus amores. Fiquem na luz.